bem-vindos a mais um videocast. Eu sou Isa Norberto João e para esta conversa temos Ismael Abraham. Ele que é diretor executivo da Associação dos Refugiados em Moçambique, presidente da URFAD, está a fazer doutoramento em gestão de conflitos, é pesquisador e é sociólogo. Olá Ismael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para além de ser presidente da URFAD, sou diretor executivo da Associação dos Refugiados em Moçambique e sou ativista social. Muito obrigado. Caro internauta, nesta primeira parte do nosso videocast, vamos conhecer o percurso do Ismael Abraham e na segunda parte vamos aprofundar acerca do nosso tema do painel. Ismael, como é que chegou a Moçambique? Sim, eu sou de nacionalidade congolesa e pelo destino, pela ironia da história, então encontrei-me em Moçambique devido aos conflitos que têm se notado na região dos Grandes Lagos, especificamente na República Democrática do Congo. Assim, foi um processo meio complicado, como qualquer pessoa que passou por aquilo que eu passei. Como devem saber, o refugiado é um indivíduo que se encontra forçado de deixar o seu país, devido aos conflitos, geralmente, mas tem outras causas, segundo a Convenção de Genebra de 1951, mas especificamente, pelo meu caso, foi mesmo por questões de conflitos. E depois encontro-me num país onde nunca antes tinha estado, mas também com problemas linguísticos enormes. Como devem saber, na República Democrática do Congo temos uma língua oficial que é a língua francesa, pese embora exista mais de 450 línguas já que nós chamamos de nacionais, incluindo o Swahili, que é sobejamente conhecido tanto em Moçambique, no Quênia, em Tanzânia, Burundi, Ruanda, agora no Congo. Então, eu tinha que enfrentar o desafio linguístico. Eu nem sequer sabia falar, dizer bom dia. Então, eu tinha que aprender isso. Isso teria me custado um pouco caro, sobretudo no processo de formação acadêmica minha. Assim. Mas depois, com interação, com força de vontade, acabei me integrando socialmente, porque os desafios é para enfrentar. Então, pude enfrentar e graças a Deus e aos jovens, milhares de jovens moçambicanos, acabei aprendendo pouco até chegar a esse nível em que já posso comunicar com alguma relativa facilidade na língua portuguesa. Assim. Fui aconchegado no centro de refugiados de Maratane, a 30 quilômetros da cidade de Nampula, onde teria ficado algumas semanas, porque tive problemas sérios de integração. Era um ambiente totalmente novo, mas também era um centro na altura, um centro desprovido de quase tudo, e eu queria continuar com a minha formação, então tinha que sair de Maratane para poder me virar na cidade de Nampula. E é isso que eu fiz. Então tinha que me virar com várias dificuldades, seja elas, como estava a dizer, linguísticas, mas também econômicas. Sim. E na altura tinha que me inscrever na escola industrial. Na altura era a escola e instituto industrial. A escola representava o nível básico, o instituto já é que era o nível médio. Então eu tinha que estar lá. Lembro-me que teria me dirigido às autoridades para que pudesse ter algum espaço, sobretudo no lar, o antigo lar 3 de fevereiro, bem próximo do Instituto Industrial. Então fui lá onde passei os primeiros dias da minha formação até que terminasse a escola industrial na área de eletricidade, para depois dar continuidade a outros níveis. Sim. O Ismael naquela altura era um adolescente. Sim, adolescente. Sem família,
sem família, não conhecia Nampula e viu a necessidade de se formar para fazer face aos desafios que enfrentava, pois o Ismael percebeu que sem escola não poderia fazer nada. Como é que sabemos que até o processo de inscrição precisa de uma taxa. O Ismael não tinha dinheiro, não tinha família e tinha esta necessidade de estudar. E estudar tem seus custos. Como é que o Ismael, sendo um adolescente virou-se? Sim. Primeiro, eu acabei nas minhas andanças, porque acabei conseguindo algumas pessoas a que pudesse, mesmo com problemas linguísticos em termos de português, a que pudesse dar pequenas explicações do inglês e do francês. Então, parte daí. Tanto é que até alguns colegas meus do lar acabaram aderindo ao processo de pequenas formações, não muito técnicas ou profissionais, mas o inglês básico e o francês básico, e isso acabou me ajudando por um lado. Mas já que perceber também que, graças ao governo da província, tive a oportunidade de estar no lar. Significa que eu não paguei, não estava a pagar no lar. Esse foi apoio do próprio governo da província. Mas recordo-me também nos primeiros meses, conheci um outro senhor, que na altura era a que devo muitos agradecimentos, um senhor chamado Mucanhé, Hussein Mucanhé, Francisco Hussein Mucanhé, que teria me recebido e me apresentado à família e acabou ajudando muito, sobretudo no pagamento de taxas, até mesmo uniforme. Então acabou ajudando muito em termos de material escolar. Tanto é que consegui depois me erguer um pouco e fiz uma pequena barbearia, que essa então é que acabou também me ajudando até assim, alavancar. Então, neste processo, o Ismael considera-se um menino de sorte. De sorte, mas um menino também de força e um menino resiliente. Eu gosto muito dessa palavra resiliência porque eu vivi na pele. Sim. Pode dar alguns detalhes dos momentos em que o Ismael tinha que ser resiliente? Eu entendo a resiliência, pode até ser diferente do entendimento da maioria. Eu entendo resiliência como, por exemplo, uma pessoa que tinha um trabalho e por causa desse trabalho conseguia 3 refeições ao dia. Agora a pessoa perde o trabalho, mas se vira e continua com 3 refeições diárias. Então considero resiliência dessa maneira. Apesar das circunstâncias, acabo me adaptando e continuo a viver, dizendo que estou aqui, não vou parar. Agora, como é que o Ismael vira resiliente? E, como estava a dizer, aos 15 anos, deve imaginar um menino que estava em casa, com tudo pago no país. Eu nunca tinha pensado como que se comprava, por exemplo, sal. Então, tudo pago. Agora tinha que estar num ambiente diferente, longe da minha cultura, da minha tradição, longe do meu ambiente e entrar na escola, mesmo não sabendo bom dia e boa tarde. Eu entro no Instituto Industrial, na escola industrial, sem saber como é que se escreve bom dia e boa tarde. Mas mesmo assim, me viro, faço amizade e começo a escrever e a falar. E como se não bastasse, a ser um dos melhores estudantes. Então aí me considero como resiliente. Se eu era relativamente melhor estudante no meu país, onde tinha uma língua que já dominava, e agora chego a um outro país, num ambiente diferente, numa cultura diferente, tradição diferente, língua diferente, e continuo a ser um dos melhores alunos, então me considero como resiliente. Apesar das circunstâncias, me virei. Neste processo de se virar, quando é que o Ismael deixa de viver no internato, onde foi o lugar que foi acolhido nos primeiros dias após sair
do Centro de Acolhimento dos Refugiados, passa a viver no internato. Como é que foi essa migração de sair do internato, onde fez em boas condições, mas tinha o básico, sim, não pagava renda, não pagava comida, sim, e passa a viver sozinho? Sim, sim. Como é que passo? Na altura, há que perceber que era o único refugiado a nível de Nampula a estudar. Agora, surgem mais refugiados a querer estudar. Então, eu faço campanhas para que os meninos de Maratane, porque apesar de estar fora de Maratane, não cheguei a me desligar da realidade de Maratane. Então, eu convido os jovens para poder participar na educação, porque havia muitos jovens que não tinham como iniciar. Agora, quando convido esses jovens, também levo uma outra luta, que é a luta com a ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para que providenciasse o mínimo para os refugiados, já que não existia a bolsa de estudo. Então, nós, nessa interação, essa luta entre eu e a ACNUR, facilitado também pelo governo provincial, então acabamos conseguindo trazer mais estudantes com, na altura era 500 meticais diário, não era bolsa de estudo, mas nós chamávamos de, na língua portuguesa, poderia ser uma coisa como, em inglês é transport allowance, significa que há algum dinheiro para transporte. Então, como todos não podiam estar em Maratane, vir todos os dias e voltar, e sobretudo aqueles que estudavam no Instituto Industrial, na Escola Industrial, porque estudava-se 2 vezes e havia problema de transporte. Estou a falar de 2002, 2003 e 2004. Então, acabamos saindo e começamos a alugar uma pequena casa com alguns meninos e é assim como saí do lar. Então, fiquei um pouco livre. Então, comecei também a dar aulas, pequenas aulas de explicação. Então, acabei me adaptando. Tanto que até criamos uma associação que se chamava AGEDLO. Depois transformamos Associação dos Jovens Estudantes dos Grandes Lagos. Então, essa pequena associação teve também apoio na altura do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-Sida, porque promovíamos várias campanhas de sensibilização. Então, acabamos nos adaptando dessa forma, realizando várias atividades no âmbito social. Sempre estávamos em Maratane a sensibilizar jovens sobre o HIV-Sida, os seus riscos, mas também falávamos um pouco da violência baseada de gênero, tendo em conta as nossas sociedades que são relativamente machistas. Sim. O Ismael deixa de ser o adolescente sensível, torna-se um exemplo a seguir, uma figura inspiradora. Pois agora o Ismael já não é aquele adolescente, tornou-se um jovem que é capaz de carregar, buscar, trazer os outros a estudarem, a conquistarem os seus próprios sonhos. Então, neste processo, o Ismael continua até agora com estas atividades, até que o presidente da UFAD é pesquisador, é sociólogo, é ativista, como eu disse, é muita experiência e vamos abordar aqui. E estamos aqui realmente para beber da experiência do Ismael. Sendo assim, o Ismael recentemente lança um livro sobre os refugiados. Quem somos nós? Vamos falar um pouco desse. Agora, uma das coisas, eu seria muito injusto se não aproveitasse esta oportunidade para agradecer não só aquele senhor que eu citei, o Dr. Francisco Sene Mukanhé, que foi um pilar para mim, mas de forma abrangente agradecer ao governo de Moçambique e ao povo moçambicano pelo acolhimento. Eu senti um calor, eu senti que estava em casa, mesmo longe dela. Daí aprendi aquilo que eu sempre tenho defendido, de que a pátria nem sempre é o local onde a pessoa nasce, é também o local onde a pessoa sonha. E eu aprendi isso
no sangue. Eu vivi isso. Então, senti o calor de muitos moçambicanos a aconchegar, a ajudar, a conversar. Então, dessa forma, essa forma acabou ajudando a mim a perceber os desafios que tinha como refugiado. Porque criei muitos amigos, mas sentia, mesmo solidários, mas sentia alguma pequena confusão sobre o que é, na verdade, refugiado. Muitas vezes era chamado de estrangeiro, muitas vezes era chamado de outros nomes, não que sejam maus, mas eu percebia que, em parte, era falta, digamos, de conhecimento profundo sobre os refugiados. Sim. Então, decidi escrever uma obra, como estava a dizer, com o título Refugiados, Quem Somos Nós? E nessa obra, não é uma obra tão científica assim, porque é feita também por uma pessoa que não é tão científica. Então, é feita de um jovem pacato, humilde, mas com sonhos. Agora, nessa obra, trago alguns pequenos aspectos que eu acho que poderiam serem socializados para que as pessoas entendam o que é refugiado, tanto moçambicanos, assim como refugiados e os demais. Então, falo de 2 instrumentos principais. Falo da Convenção de Genebra de 1951, relativa aos refugiados, é um instrumento mundial que vela sobre refugiados. Mas também falo da Lei 21/91, de 31 de dezembro, que é a lei moçambicana que protege os refugiados. Então, eu trago isso sobre os seus confeitos, sobre alguns desafios enfrentados pelos refugiados. Mas também, para além do esclarecimento sobre refugiados, trago algumas causas que têm feito com que exista essa onda de refugiados, e daí falo sobre, por exemplo, a proteção internacional do refugiado, falo, por exemplo, da proteção por exemplo, falo também do direito internacional humanitário, falo de ajuda humanitária. Então, é uma mistura de pequenos conceitos, de modo que as pessoas conheçam aquele amigo deles, Ismael. Afinal de contas, estão a lidar com o quê? Então, na verdade, é essa pequena obra que eu tenho. Vamos observar uma breve pausa e voltamos já. Sabias que Moçambique conta com mais de 20 mil refugiados, dos quais cerca de 7 mil estão em Marratane, único campo para refugiados localizado na província de Nampula, em Moçambique? Construído em 2003, o centro de Marratane acolhe anualmente 360 refugiados provenientes da região dos Grandes Lagos, nomeadamente da República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. O Centro de Refugiados de Marratane conta com o apoio do governo moçambicano através do Instituto de Apoio aos Refugiados, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Ministério da Saúde, Programa para Alimentação e outras organizações da sociedade civil através de pequenos donativos e produtos não perecíveis. Estamos de volta ao nosso videocast. Nesta segunda parte, vamos falar acerca do nosso tema do painel, que é o impacto social dos conflitos armados em África. Mas antes do intervalo, o Ismael falava-nos do seu livro intitulado Refugiados, Quem Somos Nós? É desafiante. Eu gostaria também, chamo a minha obra, porque eu também falo um pouco de deslocados internos. Sobejamente conhecido de pessoas internamente deslocadas.
Então, o refugiado é aquele indivíduo que atravessa a fronteira, foge, depois atravessa a fronteira, então passa a ser refugiado. Então, no caso de Cabo Delgado, são pessoas internamente deslocadas porque eles não atravessaram uma fronteira internacionalmente estabelecida. Agora, estava a dizer como é que isso é. Também queria apenas clarificar algo, é que os deslocados internos estão nos outros centros. Por exemplo, no caso de Nampula, estão em Corane. Sim. Acho que a 70 quilômetros da cidade de Nampula. Sim. Então, não estão no centro de Maratane. O centro de Maratane é apenas para os refugiados. Então, para os deslocados internos, que são os nossos irmãos de Cabo Delgado, alguns estão no meio urbano, estão fora do centro, mas outros estão nesse centro de acomodação de Corane. Agora, quando se vê uma pessoa que passou, porque para nós é uma questão só de fronteira, mas uma pessoa que foge, provavelmente das mesmas razões que fizeram com que eu fugisse, então é sempre um sentimento de pesar, é um sentimento de pensar, me remete a um pensamento de que esses também, para onde que vamos? Será que não bastava eu apenas me encontrar nessa situação? Então precisamos mais dos outros para estar na mesma situação. Então é um sentimento de pesar, porque são pessoas, primeiro são forçadas de sair das suas zonas. E deve imaginar o que isso significa, o que significa ser forçado. Significa o quê? Significa que você não escolhe, você não tem escolha. Você deixa tudo o que você construiu. Se tem 80 anos, se tem 40 anos, se tem 30 anos, tudo o que você fez ao longo da vida, que foi, por exemplo, ter uma machamba sua, ter uma casa sua, ter, por exemplo, um equipamento de pesca seu, você deixa tudo isso. Não porque quis deixar. Deixa a sua galinha, você deixa sua horta, mais do que isso, você perde até, alguns perdem os familiares, os entes queridos. Também você deixa vizinhos, você se encontra fora da sua comunidade, da sua cultura, da sua tradição. Então é muito pesado. E é aquilo que eu costumo dizer, que os conflitos ou as guerras têm consequências diretas e indiretas. Diretas, geralmente vimos pessoas a morrer, o que é tudo, mas carregamos aquele sentimento para toda a nossa eternidade. Então é muito pesado. E só uma pessoa, por exemplo, que passa por essa situação ou que passou por essa situação pode melhor entender essa dor. A origem dos deslocados ou refugiados muitas das vezes são tensões políticas, a instabilidade ou ameaça. Olhando por este ponto, o Ismael acha que o nosso país está em paz? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque estaria ingênuo dizer que onde as pessoas morrem, onde as pessoas são forçadas a deixar a sua residência, os seus pertences, e se encontram numa situação, digamos, de refúgio, e afirmar categoricamente que o país está em paz. Mas também seria ingênuo ainda se eu dissesse que o país está em guerra. Enquanto estou aqui, neste país, a conversar consigo, em paz, e saio daqui, chego a casa, na maior tranquilidade, então também seria ingênuo. O que eu posso dizer nessa pergunta, que eu diria de indecisão por minha parte, é que o país está bem, mas não está tão bem. É preciso que se faça alguma coisa para que o sofrimento que os nossos irmãos de Cabo Delgado possa, de forma gradual, ser afastado. A incerteza que eles têm, que estão a passar, seja cada vez mais afastada. Então deve-se fazer alguma coisa. Deve-se fazer alguma coisa. Sim.
Qual é o conselho ou apelo que o Ismael deixa para o nosso país para evitarmos que hajam deslocados cada dia que passa? Eu não sei se poderia deixar apenas ao país, eu se calhar poderia deixar também para o mundo. Eu na conversa eu estava a dizer que eu começo a me perguntar duas coisas. Se na verdade nós precisamos de influenciar os investigadores, sobretudo da área de saúde, para tentar investigar sobre a provável vacina contra a raiva humana. Porque já temos contra a raiva canina, já temos, não sei, a cobra, o que tudo. Agora parece que nós somos mais raivosos do que esses animais. Então, quando nós matamos, quando nós forçamos as pessoas a deixar tudo o que construíram ao longo da sua vida e andamos de fatos bonitinhos, então parece que alguma coisa não está bem. Então, isso para dizer o quê? Essa é a primeira percepção. A segunda é que nós, cristãos e muçulmanos, poderíamos juntar e orar a Deus para que a nossa geração seja substituída. Porque está a se revelar cada vez mais incapaz de resolver os seus problemas básicos. Esses problemas básicos são estabilidade que uma pessoa pode ter. Mas há que entender também que essa culpa não é de alguns, é uma culpa de todos nós. As pessoas, quando se juntam para fazer movimentos terroristas, querem trazer terror nas pessoas. Qualquer Estado, qualquer governo teria grandes dificuldades de lidar com o terrorismo. Porque você está a lidar com pessoas sem cara. Mas são essas pessoas que estão a semear lutos. São essas pessoas que estão a fazer com que as pessoas se dispersam. As pessoas continuem sem esperança. Então, isso para dizer o quê? Apesar de não ter rosto, apesar de não mostrar a sua cara, essas pessoas somos nós, jovens. São os nossos pais. São as nossas mulheres que se juntam para atormentar outros. Então, o apelo meu é que as pessoas percebam que podemos fazer tudo, mas se nós não aprimorarmos na paz, nada irá. Por mais que tenhamos o melhor governo do mundo, nada pode se fazer sem que as pessoas vivam em paz. E essa paz que deve ser não só promovida, como também que deve ser vivida por cada um de nós. Então, o meu apelo é que todo aquele que ingressou naquela fileira, causando dores de milhares de crianças, milhares de mulheres, semeando lutos na vida das pessoas, criando impacto que será eterno, eu chamo de eterno, sim, nas pessoas, seria o momento de sentar e chamar a razão, dizer que já chega, basta, vai matar até quando? Então, esse é o meu apelo. Para os jovens, sobretudo, para que não ingressem. É claro que tem propostas aliciantes, mas é preciso que se diga que nós não podemos matar o nosso irmão, não podemos matar a nossa criança, não podemos matar a nossa mulher, o nosso homem, por mais que tenhamos o quê. Então é preciso que isso se faça. Mas tem que existir também aquilo que eu poderia chamar de vigilância. Eu, nas minhas defesas, costumo dizer que numa sociedade desestruturada, dificilmente pode-se ter um governo estruturado. Significa que, muitas vezes, um governo desestruturado é reflexo de uma sociedade desestruturada. Então, e aqui nos enganamos. Pensamos que os fulanos é que devem fazer. Essa tem sido a minha crítica. Todos nós temos que fazer. Obviamente, a nosso nível. Cada um a seu nível. Então, nós temos que começar com essa educação familiar. Sim, temos que começar, temos que falar sobre a paz. E temos que deixar a paz
nas mãos de alguns. Porque parece que, essa é a minha percepção, posso até estar errado, o que eu vejo quando se fala da paz, muitas vezes há uma ideia que me vem de que alguns pensam que há uma parte que é responsável para a promoção e consolidação da paz e a outra parte que é meramente beneficiária. Então, para mim, eu acho que deve ser diferente. Eu penso que todos devem ser promotores da paz. Todos devem consolidar a paz. Por um lado, nenhum país do mundo tem efetivo suficiente, tanto policial assim como militar. Nenhum país do mundo. Agora, o que se quer é que cada um seja polícia. E como que se fica isso? Não é levar faca, esfaquear as pessoas. Ser vigilante. E depois, quando observar alguma situação anômala, informar as autoridades. Então, isso pode também ajudar no estancamento dessas situações. Chegamos ao final de mais um videocast. Hoje estivemos na companhia do Ismael Abraham, ele que falou-nos acerca do impacto social dos conflitos armados em África. Não se esqueça de seguir os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Até lá!